lá, dia 31 de maio de 2017, quarta-feira. E ontem, início, né? Já tinha acontecido um jogo, no dia 6, Paraná e Goiás, 2-0 Paraná. E ontem 2 jogos pela Série B. O Brasil de Pelotas ganhou do Náutico, 2-0, fez o dever de casa, coisa que o nosso representante Figueirense não fez. Esse hoje poderia ser o líder do campeonato. Tem 6, poderia ir a 9 pontos. Ficaria 2 à frente dos outros, embora com um jogo a mais. Surpreendentemente, péssimo futebol. Mas um futebol abaixo da crítica. Tomou um gol que pode ter mudado até a história do jogo, tá? Porque quando está jogando bem, nada está dando certo. Você toma um gol no chutão de um zagueiro, do outro, para lá do meio de campo do adversário, foi uma infelicidade muito grande. Porque qualquer goleiro, por pior que seja, dificilmente vai tomar um gol desse. Ele se perdeu na saída de gol, o campo estava molhado, e aquele gol ali mudou a história do jogo, porque o Figueirense tentou a trancos e barrancos, até porque o gramado também estava muito ruim. Aí vão dizer, mas é para os dois. Não, prejudica sempre aquele que tem que ir para o ataque, que tem que fazer o gol. É mais fácil para quem vem para se defender um campo alagado como estava aquele de ontem. Estava quase que impraticável. E depois, no segundo tempo, um pênalti bobo do Jorge Henrique, mas bobo. O cara ia sair com bola tudo, ia para o lado, driblando para o lado, ele vem, calça o cara, 2-0, e aí não teve reação. Mas o fato esquisito do jogo, uma coisa que eu até hoje não vi no futebol. Eu já vi treinador substituir goleiro que falha, que é difícil, porque eles não queimam o goleiro, ou o jogador que falha, quando o técnico quer tirar, deixa voltar para o segundo tempo e tira depois. Mas o goleiro que falhou no gol, se recusar a voltar para o jogo, dizendo que está com problemas particulares, se tivesse com ele particular, não devia nem ter vindo para o Figueirense, não devia nem ter assinado contrato. E um goleiro experiente, de 38 anos, Fábio, veio do interior de São Paulo, e aí recusou, pediu para não voltar, pegou um táxi e foi embora para casa, para o hotel. Olha, já vi de tudo no futebol, mas a gente sempre tem uma coisa para ver, como sempre na vida, em toda profissão que se trabalha, tem uma coisa sempre para aprender. Essa aí foi para acabar. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisporte desta quarta-feira, e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Meu amigo Eládio Cardoso, você que foi goleiro, acho que nunca tomou um frango assim, mas se tomasse, continuaria firme, né? Boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. Diga o goleiro que nunca tomou frango. Não, mas eu estou dizendo. Todos os goleiros tomaram frango e vão tomar frango. E vão continuar jogando. O que não pode é surtar. O que não pode é surtar. Tu acha que o cara surtou com o frango? Com certeza ele deveria estar aí com um problema psicológico forte demais para chegar no vestiário, não dar bola para ninguém, pegar e subir, fazer com que o treinador faça a alteração. Realmente isso é inédito, acho que é inédito com relação a goleiro. Tem goleiro, eu inclusive teve um jogo Cascavel e Caxias, lá em Joinville. Eu tomei 2 frangos e a torcida inteira me chamava de frangueiro, mandava embora. Mas tivesse sorte. E no jogo seguinte eu fui eleito melhor jogador. Num clássico, né? Tivesse sorte. Então, veio um clássico para te recuperar. Mas não ia me abalar.
Porque é por isso que eu chego a... Mas não abala o cara, Eladio? Mesmo que o cara não abaixa a cabeça, o cara não sente. Certo, mas é o seguinte, você vai fazer o quê? Vai se matar? Você vai surtar? Errei, eu vou ter que me corrigir. Se eu tenho problemas, que era o meu caso, um jogador de altura, um jogador que tinha problema de altura, um jogador como goleiro, a gente treinava bastante. Então, quando tomava um gol pelo alto, se fazia uma autorreflexão, por que eu tomei esse gol? Será que eu estava mal colocado, estava muito adiantado? E você vai se corrigindo. Não é motivo para você sair. Então, é igual o centroavante chegar na cara do gol e perder o gol. E eu vou dar um exemplo aqui, não sei se você vai lembrar, você não vai lembrar porque você não nota esse detalhe. No jogo do Corinthians, no último jogo do Corinthians, com o Sport, o Corinthians pegou uma bola, teve o centroavante do Corinthians, o atacante, pegou uma bola de contra-ataque, ele entrou sozinho, do meio do campo, até a entrada da área, ficou ele e o goleiro de frente com o goleiro. O goleiro saiu, fechando o ângulo, e o jogador do Corinthians ameaçou bater do lado de lá e bater do lado de cá. E o goleiro fez a defesa com o pé. Pois é, o negócio é o seguinte, tem aí também, Eladio, um problema do Internacional de Porto Alegre. Houve uma reclamação de que o Vitor Ramos do Náutico tinha jogado de irregular e tinha uma documentação que o Inter e o empresário do atleta tinham encaminhado para a CBF de que o jogador Vitor Ramos estava irregular. Se ele tivesse irregular... É uma situação, cara, que você... O futebol é tão caro, o futebol tem um investimento que nós não sabemos calcular, tá? Eu particularmente, não sei calcular. Aí você contrata os melhores profissionais para jogar para começar lá no campo. Depois você bota na parte de estrutura administrativa do clube. E aí você comete erros, como foi o caso da própria Chapecoense, não, mas que aqui, ó, cometeu um erro. Aqui foi o seguinte, aqui o Internacional mandou uma documentação para a CBF que comprovava de que o jogador estava irregular. O Internacional pediu para o empresário do jogador mandar essa mesma documentação para a CBF. A CBF olhou a documentação, o jogador está irregular, encaminhou para o tribunal. O tribunal, para não tomar medida precipitada, desconfiou da veracidade daqueles documentos, pediu uma perícia. E essa perícia saiu o resultado agora. Foi comunicado ontem, foi o laudo da perícia feito pela Polícia Federal, me parece, constatou que tanto a documentação que o Internacional enviou para a CBF, que a CBF mandou para o tribunal, quanto a que o empresário mandou, eram documentações falsas. E por isso, o Internacional pode ser punido com rebaixamento, afastamento da Série B, já foi denunciado, vai ser julgado. E a culpa não é do departamento do jurídico, esse departamento que mandou esse documento? Do Internacional. Pois é. Então o Internacional é culpado. Eu estou dizendo assim, ó, o futebol é caro, o futebol é difícil você me alcançar, né? Não é alcançar, eu quero dizer para ti o quê? Tem um advogado pago pelo clube. Ele chega para o presidente do clube e diz, ó, nós temos aqui uma documentação que o atleta, Está irregular. Está irregular. Mas tem que constatar a veracidade. Não é só encaminhar para a CBF. Sim. Não é só encaminhar. Eles não constataram, simplesmente repassaram para a CBF. E o tribunal entendeu que eles agiram de má fé. E esse departamento jurídico do Internacional continua ainda trabalhando? Tá. Continua trabalhando ainda? Não sei, aí não sei te Vai dizer. defender o caso? Não sei se é o mesmo. Era o presidente, era outro. Era o Vitório Pífero, já não é mais. Então, clube que encaminha um documento falso, é falsificado, adulterado, que é um documento adulterado, para dizer que o Eladio está ilegal, para mim jogar a primeira divisão e rebaixar o Eladio, o cara tem que ser punido. E o artigo 341 do CBJD diz que a punição é o rebaixamento, tira ele do campeonato que estiver disputando e rebaixa para o próximo ano. E tu acha que vai rebaixar? Não vai porque tem uma brecha aqui que diz, eu estava vendo esse mesmo artigo,
que além dessa punição, pode substituir por outra. A nossa justiça tem brecha? Que seria... O nosso código tem brecha? Não tem brecha. É outra punição que pode acontecer. Seria proibir a contratação de qualquer jogador por 1 ou 2 anos. Então, proibir um time de futebol de contratar jogador por 1 ou 2 anos é um massacre para o time também. Time que já está na 2ª divisão. Tem isso tudo. Teria que manter aquele time ou começar a jogar só com os jogadores da base. Tá, mas daí aí ele não aí não seria rebaixado. Permaneceria na Série B. Então ele vai optar por isso, que é o seguinte... Não, tem que optar. O tribunal que vai dizer qual é a punição. Quem vai dizer qual é a punição é o tribunal. Nós queremos rebaixar. Rebaixa. Não, nós queremos... É opção. Tem artigo... Pode ser essa a punição, pode ser essa. Quem vai dizer qual é... E você, como advogado de defesa, você ia pedir o quê? Ia pedir para ser de não contratar. Mas os auditores podem entender que aquilo foi um fato gravíssimo e que eles querem botar a pena máxima. Pode acontecer isso aí. Tem a possibilidade, que eu não acredito, que com essa possibilidade, se fosse só o artigo dizendo rebaixa, pronto, era outra coisa. Mas está valendo, tem essa outra possibilidade. Mas é um furo também, né? Como foi o da Chapecoense, né? Não, eu já acho que esse do Internacional, pelo teu relato aí... Não, meu relato não. Quer ler aqui? Não. Meu relato não. Parece até que eu estou inventando a notícia. Não, o teu relato. Tu está relatando uma coisa que você está lendo do lado de lá, você está passando para cá e nós estamos discutindo aqui com o nosso telespectador. Pelo relato que você está lendo, então, pelo que você está lendo, a falsificação é o mais pesado do que aquele da Chapecoense, que foi incompetência de não ter a certeza ou não acatar a decisão da Sul-Americana de que o atleta estava impedido de jogar. Agora vai correr, vai brigar, vai lutar. Agora, a falsificação de documento é muito mais grave. Muito mais grave. Muito mais. E agora, vamos ver no que vai dar. Eu acho que se fosse um time pequeno, como foi a Portuguesa, já rebaixa. E tu acha que esse episódio do Figueirense, com essa derrota ontem, com todo esse problema que deu, vai abalar o Figueirense? Não. Não, perdeu um jogo. Lógico, vai sentir. Eu nem sei qual é o próximo jogo do Figueirense, mas vai ter que agora buscar esses pontos. Ele foi buscar 3 pontos lá em Goiás, que está na mesma. Ele teria que ter vencido, poderia perder em Goiás, que seria normal, e vencer o Boa, que seria o resultado normal. Como conseguiu, perdeu a grande chance, porque foi buscar 3 pontos onde não se esperava e perdeu 3 pontos onde esperava ganhar. Acho que não abala, não. Acho que vai seguir. A chuva teve uma participação importante, porque sabe que o gramado alagado, que estava quase que impraticável... Mas você falou para mim um dia que não alaga? Não, ele prejudica... o gramado pesado. Não dava de tocar bola, não é difícil tocar bola. Demora, mas ele concorda, viu? Não vem complicar. Ele sempre chega à conclusão sabe, de que tu jogou futebol, tu sabe que o gramado pesado, que a bola custa rolar, ele prejudica sempre o time que joga em casa o mais técnico. Se quicar é gol. Se quicou, entrou. Vamos ao break, vamos. Estamos de volta com o Unisport, lá de Cardoso. Chuva não para, rapaz. Estás com fome? Sei que tu vai dormir e eu estou com fome. Onde é que nós vamos almoçar para depois? Tu vai dormir na tua casa, eu vou na minha. Se eu sei que nós vamos dormir, vão pensar mal de nós. Explica direito esse negócio aí. Onde é que vai se almoçar bem primeiro? O Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Vamos à tabela de jogos aí? Jogos de ontem. Indigesta essa derrota do Figueirense. Vamos ver o que aconteceu e o que vai acontecer hoje. A Série B ontem, Figueirense 0, Boa Esporte 2. E 21h30, Brasil de Pelotas 2, Náutico 0. O Figueirense poderia ter ido a 9 pontos, estaria líder. Paysandu 7 é o primeiro, Juventude
7 o segundo, CRB é o terceiro com 7, Guarani é o quarto com 6, Santa Cruz o quinto com 6, Figueirense com um jogo a mais é o sexto com 6, América é o sétimo com 5, Boa o oitavo com 5, Paraná o nono com 5, ABC é o décimo com 5. 11º, Brasil de Pelotas 5, Internacional 4, Ceará, quase que não sai, 4, Vila Nova é o 14º com 4, Londrina 14º com 4, o Oeste 16º com 4. Aí vem a zona de rebaixamento. 17º, Goiás com 2, na 18ª, Luverdense com 1, 19ª, Náutico com 1 e 20º, Criciúma com 0. Copa do Brasil, oitava de finais, hoje, 19h15, Atlético Paranaense, Santa Cruz. Seu jogo de volta, né? Jogo de volta. Primeiro jogo foi 0-0. Fluminense e Grêmio. Primeiro jogo, Grêmio 3-1. 21h45, Internacional ali e Palmeiras. Primeiro jogo, Palmeiras 1-0. Sport e Botafogo. Primeiro jogo, Botafogo 2-1. Atlético Mineiro e Paraná. Primeiro jogo, Paraná 3-2. Nesse aí o Santos já está classificado, o Flamengo já está classificado e com o jogo da Chapecoense amanhã, classificam-se 5 hoje e a Chapecoense jogando contra o Cruzeiro amanhã completam aí os 8 finalistas, os 8 que vão seguir na Copa do Brasil. Vale lembrar que no primeiro jogo, lá em Belo Horizonte, a Chapecoense perdeu por 1-0. E, né? Foi 1-0 para 1-0 para o Cruzeiro. E a Chapecoense, naquela oportunidade, foi com time misto, tá? E o Cruzeiro também jogou com time misto. Exatamente. Amanhã deve jogar os dois completos. Eduardo, esses episódios tudo aí, esse do goleiro, que é complementando, a gente já falou um pouquinho no começo, mas tu já viu disso? Eu nunca vi. Não. Nunca vi. Eu não vi nenhum jogador surtar dessa maneira de você assumir erros. Já teve jogadores, o próprio Fernando Praz agora, no último jogo aí. Inclusive assumiu o erro. O Fernando Praz é o seguinte, eu assumo que errei. Tá? E não foi um erro fatal, mas ele assumiu, errou. Mas não vai deixar de ser o goleiro do Palmeiras, não vai abandonar. Não vai embora, né? Não vai abandonar. Entende? Então, o caso desse jogador é um caso muito mais sério. E depois, a reportagem hoje fez todo um trabalho bem feito. Então, sério que o Figueirense rescindiu o contrato dele já? Né? O goleiro já, na hora do hino nacional, ele já demonstrava assim uma intranquilidade, batendo no peito e tal, aquele negocinho, um negócio meio... Eu não vi isso não, meio eu não estranho, vi não. Meio estranho. Na hora que ele estava perfilados ali, já meio estranho. Depois aí ele saiu naquele lance lá e no intervalo... Não quis voltar. Não quis voltar, porque o segundo gol foi de pênalti. Foi. O segundo gol não tem. E o goleiro que entrou também não comprometeu também. Foi tranquilo. Agora, e esse problema do Internacional, Eládio? O que tu acha que dá isso? Olha, falsificação para mim tem que decapitar o cara, entendeu? Falsificação não cabe. Não cabe você falsificar documento, querer, inclusive, lembra daquela época que isso era famoso antigamente, com você fazer o gato. Então você alterava uma certidão do atleta por ser jovem ou por ser mais velho, tinha que baixar a idade para poder jogar. Aí os treinadores, aquelas pessoas que estavam envolvidas faziam essa documentação e no fim sobrava para alguém. E como sobrou para vários jogadores. Então eu acho que o fato de você ter um profissional na sua empresa e que falsifique o documento, imediatamente esse profissional que participou desse ato tem que ser banido definitivamente do departamento que ele trabalha. É complicado. É complicado que... Isso aí, porque fica o nome do time, né? Isso aí quando acontece no time. Imagina o Internacional cair para a terceira divisão por um erro desse. Tu imagina um time do poderio do Internacional que é um dos maiores quadros associativos do Brasil, de clube de futebol brasileiro, já está numa segunda divisão, para ele, para o Internacional, já é uma situação vexatória. Pela tradição Sim. que tem do Internacional, um time
já foi campeão do mundo, campeão Não, já Libertadores. começa pelo fato de o Internacional ter caído do ano passado para esse Série ano B. para a Série B. Já foi um negócio complicado. E aí agora você, em resolução a esse fato, esse episódio, tentando querer salvar a pele, vai tentar fazer com documento falso o retorno, ou sei lá eu acho que... Isso é uma coisa que a gente tem que aguardar, que agora está nas mãos do STJD. Há os 11 auditores lá, 10, porque o presidente só vota em caso de empate. Você lembra daquela frase que eu disse aqui várias vezes? Que eu jamais iria assistir julgamento do futebol? Por quê? Não, cara, eu vi vários julgamentos na época da federação aqui. Isso mudou, Eladio. Eu vi vários julgamentos que eu vou te contar. Olha, eu saí de lá estarrecido pelas decisões tomadas por aqueles homens que estavam lá. Eu sei, teve aquele Saí caso. estarrecido. Aquele caso da Chapecoense. Saí estarrecido. Teve tudo isso, mas só que isso era na década de 90, Eladio. Hoje, os tribunais hoje, advogado da OAB que é presidente, presidente da OAB, são casos assim, que não tem interesse clubístico nenhum, eles sabem de acordo com a lei. Esse negócio de tribunal, eu sei que eu acompanhei muito isso na federação, na década de 90, início de 2000 ali. Tribunal, para começar, ele era todo nomeado pelo presidente da federação. O presidente sentava numa mesa, ele é amigo do Eladio, tanto é que o tribunal era todo composto por Itajaí e Balneário Camboriú. Tinha um ou dois de Florianópolis que era amigo do Delfim, de quando a federação era lá. Hoje não. Hoje a OAB indica, a Associação de Clubes indica, os clubes indicam, os atletas indicam, entendeu? Já é um negócio. A federação tem direito de indicar só 2. Hoje a coisa já é mais. Antigamente eram os amigos do presidente. Aí quando ele tinha algum interesse, ele que te nomeou, ele te chamava e fazia o que ele queria. Então o tribunal mudou por causa disso. Não vou assistir. Não, eu acredito. Não vou assistir. Eu espero o resultado e depois o que deu, tá bom e acabou. Eu acredito nesse tribunal, porque são pessoas aí de alto gabarito e que vão saber julgar, e se tiver que punir, que se puna. Mas olha, que é uma notícia ruim e altamente lamentável esse episódio acontecer com o Internacional, que já está enterrado numa segunda divisão, né? Tá louco. Ela deu rapidinho para encerrar. Está encerrando aí. Marcelo Dias, alguma novidade? Ou está naquela mesma espera aí? Não, continua na espera ainda, continua na espera. Eu acredito até que agora, essa semana que vem... eu acho que é a partir de segunda-feira, né, Eladio? Eu até acredito que a partir de segunda-feira as coisas têm que mudar, porque o campeonato da segunda divisão começa no início do mês de julho. Então nós estamos agora entrando no junho. Então, volto a dizer, a conversa que eu tive com o Birubiru e com o Tonho Gil, eles estavam aguardando o encerramento de algumas competições para que esses jogadores fossem liberados, acima de 23, fossem liberados para vir se incorporar ao elenco do Marcelo Dias e começar a treinar. E vamos ver quem é que levou mais sorte ou quem é que teve mais capacidade para a montagem desse grupo de 23 anos, que é a grande novidade no campeonato da segunda divisão. Estou recebendo aqui, não sei de quem que é, o Camboriú contratou o centroavante, o Brazão, aquele que jogou no Internacional, foi artilheiro da segunda divisão. O Brazão já jogou pelo Camboriú. Foi contratado o Brazão. Aí ele me pergunta aqui, se o Brazão é melhor do que o Zulu. Eu acho que se equivale, se equiparam. Eu não contrataria mais o Brazão. Para mim, o Brazão já terminou. O Brazão tem que jogar aqui na Liga Amadora. Mas eu acho que os dois, para uma segunda divisão, se equivalem. Mas o Zulu, como é uma novidade, é de fora, eu ficaria com o Zulu. Vamos ver o que vai, vamos ver se vem também, porque saiu a notícia, a gente divulgou, não desmentiram, não confirmaram. Se não desmentiram, a probabilidade de vir é grande, porque senão já teriam desmentido. Eladio, até amanhã, Eladio. Vamos torcer para parar essa chuva. Vai parar. Vai daqui a pouco. Daqui a pouco? Tá bom, então. Gente, estaremos de volta amanhã, 13 horas, com o nosso Unisports. Até lá.